Foi numa noite de lua cheia que eu e meus amigos decidimos explorar uma trilha na floresta. A empolgação era palpável enquanto nos reuníamos na entrada da mata, cada um de nós carregando lanternas e suprimentos para a aventura iminente. À medida que avançávamos pela trilha, a escuridão da noite se fechava ao nosso redor. As sombras das árvores pareciam ganhar vida, movendo-se de maneira sinistra, e os sons da floresta ecoavam ao nosso redor, aumentando a tensão entre nós. Enquanto caminhávamos, começamos a notar estranhos fenômenos ao nosso redor. Sombras se moviam entre as árvores e ruídos inexplicáveis nos faziam estremecer. Uma sensação de medo começou a se instalar em meu peito, mas continuei avançando, determinado a desvendar os segredos da mata. Foi então que um dos membros do nosso grupo desapareceu misteriosamente. O pânico se espalhou entre nós quando percebemos que estávamos perdidos na escuridão da floresta. A busca desesperada pelo nosso amigo perdido nos levou ainda mais fundo na mata sombria. À medida que a noite avançava, nos deparamos com estranhas aparições na floresta. Sombras sinistras dançavam entre as árvores e vozes sussurravam ao vento. Comecei a questionar minha sanidade enquanto lutava para distinguir a realidade da ilusão. Explorando mais profundamente a floresta, descobrimos um antigo local de rituais, escondido entre as árvores. Símbolos estranhos adornavam as paredes e um ar de malignidade pairava sobre o lugar. Percebi que estávamos envolvidos em algo muito além de nossa compreensão. Confrontados com forças sobrenaturais, lutamos para sobreviver à noite na floresta assombrada. Éramos perseguidos por entidades sombrias e assombrados por visões perturbadoras. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo no pesadelo do qual não podíamos escapar. À medida que a noite chegava ao fim, fizemos uma descoberta chocante sobre a verdade por trás dos mistérios da floresta. Nos deparamos com o horror verdadeiro que habitava na escuridão e percebemos que nossa aventura na trilha nos levou a um destino terrível e inevitável. Ao emergirmos da floresta ao amanhecer, estávamos marcados para sempre pela experiência traumática que vivemos. Nos separamos, levando consigo as cicatrizes físicas e emocionais da noite de terror que jamais esqueceríamos. Mas a verdadeira natureza da floresta, sombria, ainda não tinha sido revelada. Ao retornarmos à civilização, começamos a perceber que algo terrível nos seguia. Uma presença maligna que nos assombrava onde quer que fôssemos. Uma a uma, começamos a experimentar eventos inexplicáveis e acidentes misteriosos. Pesadelos assustadores nos atormentavam todas as noites, e uma sensação de paranoia se instalou em nossas mentes. Com o tempo, percebemos que a floresta não havia nos deixado. Ela havia se infiltrado em nossas vidas, arrastando-nos para sua escuridão sinistra. Agora, estamos condenados a vagar pelos corredores sombrios da floresta para toda a eternidade, presos em um ciclo interminável de terror e desespero. Foi durante as férias de verão que eu e meus amigos decidimos embarcar em uma aventura para uma praia distante e isolada. A empolgação era palpável enquanto arrumávamos nossas malas e nos preparávamos para a viagem que prometia ser inesquecível. Partimos rumo à praia ao amanhecer, ansiosos para escapar da rotina da cidade e mergulhar nas águas azuis do oceano. O caminho até o nosso destino era longo e sinuoso, mas estávamos determinados a alcançar o paraíso que nos aguardava. Ao chegarmos à praia, ficamos maravilhados com sua beleza intocada. Areias brancas se estendiam até onde os olhos podiam ver, enquanto o som das ondas quebrando na costa enchia o ar. Era o cenário perfeito para as férias dos nossos sonhos. Montamos acampamento na beira da praia, erguendo nossas barracas sob as palmeiras, balançando ao vento.
À noite, acendemos uma fogueira e brindamos a nossa aventura, com a promessa de dias de diversão e relaxamento pela frente. No entanto, à medida que os dias passavam, começamos a notar algo estranho na atmosfera da praia. Sombras pareciam se mover entre as árvores durante a noite e ruídos inexplicáveis ecoavam pela escuridão. Uma sensação de inquietação começou a se instalar em nossos corações. Numa noite, enquanto caminhávamos pela praia sob a luz da lua, avistamos algo perturbador nas águas rasas. Uma figura escura emergiu das profundezas, movendo-se silenciosamente em nossa direção. O medo nos dominou quando percebemos que não estávamos sozinhos na praia. Corremos de volta ao acampamento, com o coração batendo descontroladamente no peito. Trancamos as portas das barracas e esperamos em silêncio, rezando para que a figura sinistra desapareça. Mas o sentimento de medo e paranoia persistia, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis na escuridão. Nos dias seguintes, mais incidentes estranhos resultarão em ocorrência. Objetos desapareciam misteriosamente do acampamento e marcas estranhas apareciam nas areias ao redor das barracas. Uma sensação de terror iminente pairava sobre nós, e a ideia de que algo maligno habitava na praia se tornava cada vez mais real. Decidimos investigar a origem dos eventos perturbadores, embarcando em expedições pela praia durante o dia e explorando as cavernas escondidas ao redor da costa. O que descobriu foi além dos nossos pesadelos. Na escuridão das cavernas, encontramos vestígios de um antigo culto, com símbolos históricos gravados nas paredes e restos humanos espalhados pelo chão. Percebemos então que a praia estava assombrada por uma força sobrenatural, despertada por rituais antigos e sedentária por sangue humano. Agora, presos na praia isolada, lutamos para sobreviver aos horrores que nos cercam. Cada noite é um teste de nossa coragem e resistência, enquanto enfrentamos criaturas das trevas e forças além de nossa compreensão. Estamos sozinhos contra o desconhecido, lutando para encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. À medida que as férias se transformam em um pesadelo interminável, somos forçados a confrontar nossos medos mais profundos e enfrentar o mal que se esconde nas sombras da praia distante. Seremos capazes de sobreviver à nossa provação ou sucumbiremos aos horrores que nos aguardam? A resposta permanece incerta, enquanto lutamos pela nossa vida na praia assombrada pelo terror. Era um dia ensolarado de primavera, quando nossa turma de escola decidiu fazer um passeio escolar para uma cidadezinha histórica nas montanhas. Animados com a ideia de explorar novos lugares e aprender sobre a história local, embarcamos no ônibus escolar e partimos em direção ao desconhecido. À medida que nos aproximávamos da cidade, ficávamos maravilhados com a paisagem pitoresca ao nosso redor. As montanhas majestosas se erguiam contra o céu azul, enquanto pequenas vilas se espalhavam pelas encostas. Era como se estivéssemos entrando em outro mundo, distante da agitação da cidade. Finalmente, chegamos à cidadezinha e fomos recebidos calorosamente pelos habitantes locais. Visitamos museus, igrejas antigas e exploramos as ruas estreitas repletas de casas de pedra. Tudo parecia perfeito, até que uma série de eventos estranhos começaram a acontecer. Durante um passeio pelo centro da cidade, nos deparamos com um grupo de pessoas vestidas com capas negras, reunidas em torno de uma fogueira. Intrigados, nos aproximamos para ver o que estava acontecendo e ficamos chocados ao descobrir que estavam realizando um ritual satânico. O líder do grupo, um homem sinistro com olhos penetrantes, estava recitando palavras em uma língua estranha, enquanto os outros participantes balançavam incensos e dançavam ao redor da fogueira.
Sentimos um arrepio percorrer nossa espinha e um medo crescente se apoderar de nós. Congelados de terror, observamos em silêncio enquanto o ritual continuava. Cada momento parecia durar uma eternidade, e a atmosfera ao nosso redor ficava cada vez mais pesada e opressiva. Nosso professor tentou nos afastar dali, mas estávamos hipnotizados pelo que estava acontecendo diante de nossos olhos. De repente, o céu escureceu e uma tempestade começou a se formar sobre nós. Raios cortavam o céu e trovões ecoavam pelas montanhas, criando uma sensação de caos e desespero. Foi então que percebemos que estávamos em perigo real e que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Corremos de volta ao ônibus escolar, com o coração disparado e a mente turva de medo. O motorista ligou o veículo e começou a nos levar de volta à escola, mas a tempestade parecia nos perseguir a cada curva da estrada sinuosa. De repente, o ônibus deu um solavanco e parou abruptamente. Olhamos pela janela e vimos que uma árvore havia caído na estrada, bloqueando nosso caminho de volta. Estávamos presos no meio da tempestade, com um ritual satânico ainda ecoando em nossos ouvidos. O pânico se instalou entre nós, enquanto tentávamos encontrar uma maneira de escapar. Alguns alunos começaram a chorar, outros rezavam em silêncio, mas todos sabíamos que estávamos à mercê das forças sombrias que havíamos testemunhado na cidadezinha. Horas se passaram e a tempestade finalmente diminuiu, mas nossa aprovação estava longe de terminar. Enquanto aguardávamos a chegada de ajuda, ouvimos ruídos estranhos vindos da floresta ao redor. Sons de passos rápidos e vozes sussurrantes ecoavam na escuridão, enchendo nossos corações de terror. De repente, as árvores ao nosso redor começaram a se contorcer e se mover, como se estivessem ganhando vida própria. Rostos distorcidos e olhos brilhantes surgiram entre os galhos, observando-nos com uma malícia indescritível. Em um último ato de desespero, saímos do ônibus e corremos em direção à cidadezinha, ignorando os gritos de advertência que ecoavam em nossas mentes. Mas, mesmo enquanto corríamos, sabíamos que estávamos sendo perseguidos por algo além da nossa compreensão. Algo maligno e implacável. Ao chegarmos à cidade, encontramos abrigo em uma igreja antiga, onde rezamos pela nossa segurança e pela salvação de nossas almas. A noite passou lentamente, mas finalmente a manhã chegou, trazendo consigo uma sensação de alívio misturada com um profundo horror pelo que havíamos testemunhado. À luz do dia, deixamos a cidadezinha para trás e juramos nunca mais retornar. Mas mesmo agora, anos depois, ainda somos assombrados pelas memórias daquela terrível noite, lembrando-nos de que o mal verdadeiro reside não apenas nas sombras, mas também nos corações humanos.